Fala galera, Mumasauro aqui e hoje eu vou trazer um vídeo bem resumido sobre o meta da Boulder Cup. Como vocês sabem, né, esse mês o tema que a Silph entregou pra gente foi a Mirror Cup. E o esquema da Mirror Cup é que você pode trazer de volta qualquer regra que já foi utilizada nos 8 campeonatos anteriores que existiram, né, nas 8 temáticas anteriores. E uma das temáticas que mais fez sucesso agora na volta foi a Boulder Cup, porque já faz tempo que ela aconteceu, então o meta dela mudou muito com o passar dos meses, né? E eu vou passar aqui resumidamente como que ficou o meta dela agora, então vou mostrar aqui pra vocês como é que tá esse gráfico. Vocês podem perceber que ele tá um pouquinho menos complicado que o da Jungle Cup, né? O da Jungle Cup era bem simples, era um quadrado com um X no meio. Esse aqui saiu o desenho até de pentagrama, se vocês forem prestar atenção aí no meio. Mas foi a maneira mais simples que eu arranjei de colocar isso no papel, né, entre aspas. E eu vou explicar pra vocês grupo por grupo, né. No caso aqui a gente tem 6 grupos principais, sendo que 2 deles só possuem um Pokémon. Mas eu explico pra que eles servem e como que eles se comportam nessa Copa, né. Então vamos lá. O primeiro grupo que eu vou apresentar aqui, que é o primeiro grupo de um Pokémon só que eu vou falar, né, que é o rei dessa Copa, que é o Medicham. E na primeira Boulder Cup, o Medicham ele já era um Pokémon muito forte. Isso porque ele não tinha o golpe Power Up Punch ainda. E depois de um tempo, ele recebeu esse golpe novo, que é um golpe que ele é rápido de carregar. Ele causa um dano até que considerável, só que o atrativo desse golpe é que ele aumenta o ataque do Medicham cada vez que ele é usado. Então, toda vez que o Medicham consegue usar o Power Up Punch, ele fica mais forte. E é por isso que ele saltou pro topo da Boulder Cup. Ele é o rei da Copa. E como vocês podem perceber, olhando no gráfico, as setas, né, para onde elas apontam, é difícil até você achar alguma coisa que consiga contra-atacar ele de fato, né? Porque todos os counters dele acabam lutando de uma maneira equilibrada contra ele, então ele tem o poder de vencer a maioria dos counters dele, né? E eu vou explicar isso um pouquinho por cima agora, né? Contra os Pokémons de lama, né, que no caso seria o Swampert, o Quagsire e o Whiscash, ele tem uma partida equilibrada. Esses 3 Pokémon, eles carregam os ataques deles muito rapidamente. Então, se você tiver com vantagem de escudo e HP, você até consegue derrubar o Medicham, mas a vantagem inicial é do rei da Copa, então toma muito cuidado ao usar esses Pokémon contra ele, apesar de eles serem bem confiáveis, né? Do lado direito, você tem os boxeadores, né? Por mais que tenha um Torterra lá no meio, ele é uma tartaruga, só que eu decidi nomear esse grupo de boxeadores, porque a maioria deles são os Pokémons lutador dessa Copa, né? Eles também lutam de maneira equilibrada com o Medicham, dando destaque neles pro Gallade, né? O Gallade, se ele tiver com confusão, ele vai conseguir ter uma partida mais ou menos com o Medicham, equilibrado. O Medicham, se ele tiver um pouco mais de energia, uma vantagem de HP ou de escudo, ele ainda consegue derrotar o Gallade, só que é um pouco mais difícil. O Gallade é um ótimo counter para ele. E tem um porém, o Gallade ele ganhou o ataque Charme, né, que foi o ataque rápido de fada, que foi implementado no jogo há pouco tempo. E se o Gallade estiver usando Charme como ataque rápido, ele derruba o Medicham facilmente. Não tem como. Qual que é o contra disso? O contra disso é que você está abrindo mão de um ataque, que é o Confusão, que carrega os golpes do Gallade mais rápido, né? O Charme, atualmente, é um ataque do jogo que menos carrega energia. Cada Charme carrega só 2 pontos de energia. Então, se você coloca o Charme no seu Gallade, você vai ser um ótimo counter para o Medicham, só que ele fica mais fraco contra todo o restante do metagame. Então, tem que tomar bastante cuidado para inserir esse golpe nele, né? O Torterra, ele consegue vencer o Medicham nos ataques rápidos, só que você tem que tomar bastante cuidado também com o soco de gelo dele, que pode destruir o Torterra. E o Poliwrath consegue resistir ao soco de gelo do Medicham, então o Medicham vai ficar preso no Power Up Punch contra ele. Por um lado é ruim, porque o Medicham vai conseguir crescer em cima do Poliwrath, então ele pode farmar o Poliwrath com Power Up Punch para poder aumentar o ataque dele. E por outro lado é bom, porque o Poliwrath resiste a maioria das coisas que o Medicham pode jogar. Então, se você tiver com um pouco de vantagem de escudo de HP com seu Poliwrath, você consegue usar ele como counter no Medicham de uma maneira até que confiável. E o Hitmonchan é um counter menos confiável no Medicham. Você vai ter que atacar ele com vários socos de fogo. Você pode até tentar usar o Power Up Punch do Hitmonchan, só que o Medicham ele vai resistir, né? E ele vai conseguir bater de volta com força, já que o Hitmonchan não resiste a nenhum ataque dele. Então é um counter menos confiável, mas dependendo do matchup, você ainda consegue derrubar o Medicham, né?
E qual que é a dificuldade no Medicham nessa Copa? A dificuldade no Medicham nessa Copa são os Pokémon do tipo Metal e Psíquico. Você pode ver lá em cima no canto esquerdo que você tem o Bronzong e o Jirachi. O Jirachi ele é meio exclusivo para quem estava em Chicago, né? Então, assim, para alguém ter um Jirachi nessa Copa, essa pessoa tem que ter viajado até o GoFest de Chicago, tem que ter feito todas as provas de lá e tem que ter capturado o Jirachi. Então vai ser assim bem raro você encontrar o Jirachi nessa Copa. Mas o Bronzong não é raro e ele é um ótimo counter para o Medicham, principalmente depois que ele ganhou os ataques Psyshock e Budaus. Então ele consegue ser muito efetivo contra-atacando o Medicham. O Medicham ainda consegue acertar o Power Up Punch dele de maneira neutra, porque o Bronzong é do tipo Metal e Psíquico, ou seja, como o tipo Metal é fraco para o tipo Lutador, o Power Up Punch vai acertar neutro nele. Então você tem que tomar um certo cuidado quando estiver usando o Bronzong com o Medicham. Mas se os dois entram como lead, a vantagem com certeza é do Bronzong. No lado direito do Bronzong e do Jirachi, você tem os Steelings, e eu vou explicar para vocês depois por que eles chamam Steelings, né? Mas, basicamente, é o Steelix e o Melmetal, só que eles dois são péssimos contra o Medicham, assim, o Medicham é hard counter deles, não tem como você lutar. Caiu com eles contra o Medicham é derrota na certa e tenta causar o máximo de dano possível antes de cair com eles, né, porque não vai ter como. E eu só não falei ainda do lado esquerdo do Medicham, não o esquerdo superior, né, que são os Pokémon Metal Psíquico, mas o esquerdo na mesma linha do Medicham, né, que no caso seria o Skarmory. E muita gente deve pensar, mas nossa, o Skarmory é counter garantido no Medicham, né? Porque ele é voador, ele consegue derrotar o Medicham facilmente. E é aí que você se engana, meu amigo. O Medicham, ele consegue lutar de igual para igual com o Skarmory. Sim, ele consegue, principalmente se ele tiver 2 escudos. Se o Medicham entrar numa partida sem escudo contra o Skarmory vence. Mas, se o Medicham tiver 2 ou 1 escudo, você, que é dono do Skarmory, tem que se preocupar. Porque ele consegue causar dano neutro com Power Up Punch. E é a mesma situação, basicamente, que ele teria com o Poliwrath. Ele consegue farmar em cima do Skarmory, ele consegue farmar power-ups em cima do Skarmory. E se você não for ligeiro, ele vai ficar muito poderoso, vai derrubar o seu Skarmory e vai acertar qualquer coisa que entrar depois como se fosse uma pedra rolando, né, com muita força. E aproveitando que eu já estou falando do Skarmory, vamos ver como que são os mashups dele nessa Boulder Cup, né? O Skarmory é o segundo Pokémon mais confiável dessa Copa depois do Medicham, por isso que ele tem um grupo separado dele, porque os mashups dele são bem específicos, é difícil colocar ele junto com os Pokémons metálicos que estão acima, né? Que no caso são os Psíquico e Metal e os Steelings, né? E por que é difícil fazer isso? Porque o Skarmory tem um tipo voador, que é um tipo bem útil nessa Copa, porque o tipo voador resiste ao tipo terra, resiste 2 vezes, né? O tipo terra ele não vai tomar dano de terremoto, vai tomar bem pouco dano, e ele consegue contra-atacar os tipos lutadores. Então todos os lutadores que estiverem nessa Copa, por mais dominantes que eles sejam, eles têm que ter uma preocupação maior com o Skarmory, porque o Skarmory causa bastante dano neles. Além disso, ele é um Pokémon muito resistente, então até quando ele leva desvantagem, ele consegue suportar um golpe e permanecer em campo. E é sobre permanecer em campo que a gente mostra o primeiro mashup dele, né? Que é contra os Pokémon que são Metal e Psíquico. Vocês podem ver que tem uma seta apontando para os 2 lados aí, então isso quer dizer que eles se contra-atacam em sinergia, né? Eles não são fortes um contra o outro, é uma partida equilibrada e depende de como eles vão estar em batalha, depende de quem vai ter mais escudo, de quem vai ter mais HP, de quem vai ter vantagem de energia. Então, colocar o Skarmory contra o Bronzong ou contra o Jirachi não é uma batalha garantida, você tem que tomar bastante cuidado, você tem que jogar com cautela, porque senão eles vão derrubar o seu Skarmory. E logo do lado do Bronzong e do Jirachi você tem os Steelings. E por que eu chamo eles de Steelings, né? Porque a especialidade deles é derrubar o Skarmory. Eles estão no jogo para fazer isso. Eles não são tão bons contra o resto do meta e eu já vou falar disso quando eu chegar na parte deles. Mas para derrubar o Skarmory eles são uma maravilha. Melmetal com ataque elétrico não deixa ataque de pedra no Melmetal nesse metagame, viu gente? Porque ataque de pedra é resistido por terra, metal e lutador. Então, pelo menos nesse metagame, troca o deslize de pedra do seu Melmetal e deixa um choque do trovão nele e o canhão de flash que vai ser muito mais útil. Sem contar que é graças ao choque do trovão que você vai derrubar o Skarmory com muita facilidade. E o Steelix não tem nem o que falar, né? Ele consegue resistir a tudo que o Skarmory joga, consegue farmar em cima do Skarmory. Você tem que tomar um pouquinho de cuidado se o Skarmory tiver 2 escudos e você não tiver nenhum, mas em qualquer outro cenário você consegue derrubar ele tranquilamente. Logo debaixo dos Pokémon Stealing, né, você tem os boxeadores e
todos eles são devastados pelo Skarmory. Então, cara, eu não vou nem explicar, nem tenta colocar eles contra o Skarmory, porque eles não vão ter chance nenhuma, na boa. Ele derruba Gallade, derruba Torterra, derruba Poliwrath e derruba Hitmonchan sem nenhuma dificuldade. Logo abaixo você tem os Pokémons de Lama, e eles têm um mashup equilibrado com o Skarmory. Então, no caso deles também vai depender de vantagem de energia, vantagem de HP e vantagem de escudo. Principalmente o Swampert. Você, se estiver usando o Skarmory contra o Swampert, você tem que ter muito cuidado. Lembra bem, e isso é importante, o Skarmory consegue resistir a um hidrocanhão do Swampert. No segundo hidrocanhão, você vai ter que usar um escudo, se você quiser permanecer em campo. Mas ele resiste muito bem ao primeiro. E aproveitando que eu terminei de falar do Skarmory, eu vou falar agora dos hard counters dele, né? Que no caso são os Stilings, que é o Melmetal, e o Steelix. Como eu disse agora há pouco, eles são muito úteis para parar o Skarmory, mas eles são relativamente fracos contra todo o restante do metagame. Eles conseguem derrubar o Bronzong, mas o Jiraiya derruba o Melmetal, como você pode ver que eu coloquei uma setinha aqui de observação, até com o nome deles dois, né? Então, eles são Pokémon que eles são importantes, porque o Skarmory é muito importante nesse metagame, mas eles são fracos contra o restante do metagame. Tem que tomar muito cuidado quando for usar eles. E eu tenho uma observação importante para falar sobre os Stilings, só que eu vou fazer isso quando eu for falar dos Pokémon off-meta. Mas por enquanto, saibam disso. Eles dois são ótimos contra o Skarmory, e só. Vamos falar dos boxeadores então e da tartaruga que tem uma árvore nas costas, né? Porque eles estão aqui no canto direito e eles são excelentes para derrubar os counters do Skarmory, né? Nenhuma surpresa até aí, porque os counters do Skarmory caem facilmente para qualquer coisa desse meta que não seja o Pássaro de Aço. Mas voltando para os boxeadores, um deles que impressionou aparecendo nessa Copa do nada foi o Torterra. E por que o Torterra é importante nessa Copa? Ele é importante porque o Swampert ganhou o ataque Hidrocanhão e virou uma máquina de spamar movimento. E o Pokémon que para o Swampert com mais eficiência é o Torterra. O Torterra com Folha Gillette consegue derrubar o Swampert em 5 golpes. Isso é importante. 5 Folhas Gillette você derruba um Swampert. O Swampert leva 5 Mudshots para carregar o Hidrocanhão. Ou seja, se o Torterra entra em campo, o Swampert não consegue nem carregar um Hidrocanhão contra ele. Não dá para carregar o Hidrocanhão. O Torterra vai derrubar o Swampert antes. Fica esperto se você estiver usando o Swampert, fica feliz se você estiver usando o Torterra. Aproveitando que eu tô falando dos Pokémons de lama, né? Os outros boxeadores lutam de uma maneira meio equilibrada com eles, meio diferente. O Gallade tem uma certa vantagem em cima deles porque ele tem a lâmina de folha com ataque carregado. E a lâmina de folha consegue derrubar eles basicamente em um golpe só, porque o Gallade também é muito poderoso. Se você consegue carregar uma lâmina de folha e consegue acertar um deles, é KO na certa. E a lâmina de folha é um ótimo golpe porque ele é rápido para carregar. Então o Gallade é uma ótima opção para essa Copa, principalmente para lutar contra os Pokémon de lama. O Poliwrath consegue lutar de igual para igual com eles porque ele basicamente resiste a todos os ataques de água, né? Ele pode não resistir, né, aos ataques de terra, ele toma dano neutro. E todos os Pokémon de lama têm um ataque de terra, mas os outros golpes que eles têm, ele resiste basicamente a todos. Com o Quagsire você tem o Gume de Pedra, ele resiste ao Gume de Pedra. O Hidrocanhão do Swampert ele também resiste e a Nevasca do Skash ele consegue segurar também. Então ele é um bom counter para os Pokémon de lama, até porque ele vai conseguir farmar alguns power-up enquanto ele luta contra eles. E o Hitmonchan é uma escolha um pouco mais arriscada, mas se você jogar direito você consegue derrubar os Pokémon de lama com o Hitmonchan. Não é um matchup muito favorável, por isso que tem essa setinha indo e voltando, porque eles conseguem derrubar o Hitmonchan, mas ele consegue pelo menos lutar. E aproveitando que eu tô aqui embaixo do gráfico, eu já vou falar dos Pokémon de lama, né? Eles são uma excelente adição para essa Copa. Por quê? Porque eles são muito rápidos para carregar todos os golpes deles, né? Eles contam com o tiro de lama como o ataque rápido, e o tiro de lama é um dos melhores ataques de carga do PVP. Então eles vão conseguir spamar vários movimentos carregados, e por isso que eles são úteis nessa Copa. Principalmente o Swampert, que acabou de ganhar o ataque Hidrocanhão, né, no último dia da comunidade no Mudkip, ele se tornou assim um monstro no PVP. Então, recomendo muito ele para a equipe, assim como recomendo os outros dois também. Inclusive, do jeito que o meta dá para você levar até 2 deles na sua equipe. Então você escolhe os que você joga melhor e leva com você, até porque eles conseguem contra-atacar muito bem
eles mesmos, né? Eles se contra-atacam entre si. O Quagsire é um ótimo counter pro Swampert e o Swampert é um ótimo counter pro Whiscash e assim por diante, né? Então, eles são basicamente indispensáveis nesse jogo, porque eles conseguem lutar de igual com o Medicham, que é o rei da Copa, eles conseguem lutar de igual com o Skarmory, né, que seria a rainha da Copa, ele é o segundo mais poderoso dessa Copa, e eles conseguem derrubar com facilidade os Stilings e os Pokémon Psíquico e Metal, né? Então eles lutam bem e equilibradamente, basicamente contra o meta inteiro, por isso que eles são bem importantes para essa Copa. E agora para o último grupo que eu ainda não mencionei aqui, são os Pokémon Psíquico e Metal, né? Como eu já falei, o Jiraiya poucas pessoas vão ter, só quem foi no Go Fest vai ter, né? Quem comprou o convite e viajou para Chicago, mas o Bronzong é um Pokémon de muito mais fácil acesso, e se você tem ele vai ser muito útil nesse metagame. Inclusive, ele é até mais poderoso que o Jiraiya, né? O Jiraiya seria um preciosismo levar nessa Copa. Ele é bom, mas o Bronzong é um pouquinho melhor do que ele. Depois que o Bronzong ganhou os ataques Psyshock e Bulldoze, ele se tornou um Pokémon muito confiável para usar nessa Copa, porque ele carrega os golpes dele com muita velocidade. E esse grupo é importante justamente porque eles batem de frente com o Medicham, que é o rei dessa Copa. Então é praticamente indispensável você ter um Bronzong ou, se você tiver sorte de ter ido para Chicago, um Jiraiya na sua equipe, né? Porque eles contra-atacam muito bem o Medicham. Você só tem que tomar cuidado caso o Medicham tenha vantagem de escudo ou de HP, porque aí ele consegue lutar de igual para igual. Mas com certeza ele vai sair ou muito ferido ou vai dar um nocaute duplo e os dois vão cair. Contra o restante no metagame, eles lutam muito bem também. Eles têm partida equilibrada com o Skarmory e eles lutam muito bem contra os boxeadores. Você só tem que tomar cuidado com os Pokémon de lama e com o Steelix, né? O Melmetal nem tanto, dá pra você tentar lutar de igual para igual com o Melmetal, tanto usando o Bronzong quanto usando o Jiraiya. Só que o Steelix é um problema, se o Steelix estiver em campo, você não vai conseguir derrubar ele, fique esperto, né? Foi rapidinho dessa vez, né? Deu pra sacar tudo bonitinho, que são os Pokémons do meta principal, só que agora a gente vai falar, meus amigos, do off-meta. E, no caso da Boulder, o off-meta é muito importante, pelo menos nos dois primeiros Pokémon que eu vou apresentar, e vocês vão entender o porquê. Vocês podem ver aqui na esquerda que apareceram Probopass e o Bastiodon. E aí você me pergunta, nossa, mas por que o Bastiodon tá fora do meta principal dessa Copa? Ele é um Pokémon tão bom. E eu te explico por que ele tá fora do meta dessa Copa. Eu não sei se vocês perceberam, mas no meta principal eu não coloquei nenhum Pokémon de pedra. Você não tem nenhum Pokémon do tipo pedra. E por que eu não coloquei nenhum Pokémon de pedra no meta principal? Porque se você presta atenção na tipagem da Boulder Cup, você vai perceber que você tem pedra, terra, metal e lutador. Você consegue achar um fator dominante nesse meta? Se você não consegue, eu explico pra você, não tem problema. O tipo pedra leva desvantagem contra os outros 3 tipos da Copa. Ou seja, metal bate em pedra, terra bate em pedra, lutador bate em pedra e todos esses 3 tipos também resistem a ataques de pedra. É covardia você colocar o tipo pedra nesse metagame. Eu achei assim meio estranho a Silph ter feito isso. Mas ok, qual é a desses 2 Pokémon que estão aí do lado, né? Principalmente o Bastiodon, que é o queridinho de muita gente no PVP. A questão deles é que se o Melmetal e o Steelix são estilingues pro Skarmory, eles são catapultas. Eles derrubam o Skarmory com uma facilidade absurda. É sério, contra o Steelix e contra o Melmetal, se você não tomar cuidado, o Skarmory até derruba eles. Mas contra o Bastiodon e contra o Probopass, não tem jeito, galera. Caiu com o Skarmory contra eles, é preparar a cova do seu pássaro e esperar ele cair, porque cedo ou tarde eles vão derrubar ele. E é justamente pelas vantagens e desvantagens deles que eu disse que eles são Pokémons importantes, mesmo estando no off-meta. Eu sou uma pessoa que não gosto de grandes riscos quando eu vou participar de competições. E esses 2 Pokémon são justamente isso. Grandes riscos para grandes recompensas. Se você conseguir entrar em campo com eles da maneira correta, contra-atacando o Pokémon certo, que no caso é a Skarmory, né? Não vamos mentir, você consegue ser recompensado de uma maneira muito boa. Mas você tem que levar em consideração que os Pokémon de lama derrubam ele, os boxeadores derrubam ele, o Medicham derruba ele, o Steelix derruba os 2. E os Pokémon Psíquico e Metal conseguem ter uma partida até equilibrada contra os 2. Principalmente o Bronzong, porque ele tem agora o Bulldoze, né, que é um ataque de terra.
E pedra e metal, os dois tipos, levam desvantagem contra a terra. E esses Pokémon que estão no off-meta, eles são dos tipos pedra e metal, então eles tomam muito dano pra terra. Ou seja, eu sei que tem muita gente que ama o Bastiodon e, cara, pode levar ele na sua equipe. Só que foi como eu disse, grandes riscos, grandes recompensas. Logo em seguida, aqui do ladinho do off-meta, eu tô com os Pokémon de terra, que acabaram ficando de fora do meta principal, né? Você tem o Flygon, o Gliscor e o Claydol. E, assim como o Bastiodon e o Probopass, apesar deles serem considerados, por mim, né, na minha opinião, Pokémons off-meta, eles são muito poderosos e são muito úteis, mesmo não sendo tão úteis quanto os que eu coloquei no gráfico principal. Então você tem o Flygon, que ele é um Pokémon que spama muito bem, ele consegue carregar os golpes dele muito rapidamente e atingir os oponentes facilmente, né? Mas como tem uma incidência de golpes de gelo nesse meta, eu achei melhor não colocar ele como principal. Você tem o Claydol, que é um ótimo Pokémon psíquico, ele consegue carregar muito rápido também o Poder da Terra, né? Que foi um ataque novo que ele ganhou. E ele consegue contra-atacar muito bem os boxeadores e até mesmo o Medicham, né? Se quem estiver usando o Medicham não tomar cuidado. Então o Claydol, apesar dele estar no off-meta, ele é uma ótima escolha. E você tem o Gliscor, né? Que ele é o meu queridinho, eu adoro ele. Eu só não consegui encaixar ele em nenhum time ainda, talvez se eu pegar alguma Mirror Cup que tenha Tempest, eu consigo usar ele, porque ele é muito útil na Tempest. Mas ele acaba não sendo assim tão poderoso quanto o Skarmory, que é um outro Pokémon voador desse metagame, da Boulder Cup pelo menos, né? Ele consegue fugir de algumas situações, só que foi como eu disse, né? A incidência de golpes de gelo, graças ao Medicham, ao Poliwrath e ao Scash, é perigosa pro Gliscor, pro Flygon, para todos os Pokémon que levam 4 vezes de desvantagem contra gelo, né? Então eu não recomendo que você coloque ele como Pokémon principal, mas se quiser colocar ele na equipe, manda bala. E logo embaixo você tem a vida de inseto, né? São os dois Pokémon que são do tipo metal e inseto, e eles são muito úteis no metagame em geral, no PVP, né? Até quando você não tem uma temática definida. Então aqui embaixo eu coloquei o Fortress e a Wormadam, que inclusive foi banida da Jungle Cup, né? Porque ela seria boa demais pra Jungle Cup, ou porque quem conseguiria ter ela seriam só treinadores do nível 40, mas enfim. Você tem esses dois aí que eles são bem úteis, mas o problema deles é que eles apanham pro rei e pra rainha do metagame da Boulder, né? Que no caso seria o Medicham e o Skarmory, então por isso eles acabam ficando um pouquinho de lado. Logo abaixo você tem mais pedra, um pouquinho mais de pedra, um pouquinho mais de Pokémons do tipo pedra, que eu não acho seguros pra levar, eu já falei o porquê. Mas você tem o Tyranitar, que ele é um Pokémon que consegue contra-atacar bem os tipos metal e psíquico, né? No caso seria o Bronzong e o Jiraiya. Mas, cara, vocês já sabem, né? O Tyranitar contra o Pokémon lutador, ele é um pedaço de papel. Derruba muito fácil, muito fácil. Você tem o Relincante, graças ao tipo água, ele consegue resistir ao tipo metal, então ele tira uma das fraquezas que seria do tipo pedra nessa copa, mas ele ainda apanha para Pokémon lutador e Pokémon de terra. Apesar disso, ele é um Pokémon que causa dano com muita velocidade e ele tem alguns ataques que, se você conseguir ter sorte neles, você consegue um boost, né, no caso do poder anciental, e você consegue deixar o seu Relincante mais poderoso. E vocês podem perceber que no meio dos dois você tem o Cradily, né, que teve o evento do Adventure Week há pouco tempo, então doce de Cradily é que não tá faltando pra galera que tava jogando nessa época. E ele é um Pokémon que ele consegue, ele é interessante, porque ele consegue levar dano neutro pra maioria das coisas que tem no meta dessa Copa. Mas, infelizmente, ele é do tipo pedra, ele leva desvantagem contra lutador e metal, então vocês já sabem, né? É a minha coisa com pedra nessa Copa, que eu acho que não dá, mas tem gente que acha que dá. E se você é uma das pessoas que acha que dá, vai na fé, leva. É legal, eu acredito no seu potencial. E por último a gente tem a série B dos boxeadores, né? Que são os Pokémon do tipo lutador que acabaram ficando de fora do meta principal. E por que eles ficaram de fora? Porque eles são ruins? Não, eles não são ruins, muito pelo contrário, eles são muito bons. O problema é que os Pokémon que eu coloquei no meta principal faziam o mesmo trabalho que eles, de uma maneira melhor, e eles não são de difícil acesso. Então por isso que Machamp, Lucario, Breloom e o Toxicroak não estão
no meta principal, mas eles ficam aí na opção como um off-meta, né? Caso vocês queiram utilizar eles. Só toma cuidado no caso do Lucario e do Toxicroak, porque eles levam desvantagem contra o tipo Terra, né? Então você tem que tomar cuidado com os Pokémon de lama do meta principal. Eu vou deixar esse infográfico que eu estou usando no vídeo para vocês acessarem no comentário fixado do vídeo e para fazer download, caso vocês queiram consultar antes de participar das competições, né? Então é isso, galera. Não tenho muito mais o que falar. Eu só vou desejar para vocês boa sorte em futuras Copas, principalmente a Boulder Cup, que vai ser uma Copa bem visada nesse mês. E eu espero que a análise do metagame tenha ajudado. Então é isso, galera. Tenham boas batalhas e a gente se vê em um próximo vídeo. Até mais!